Bem-vindos à nossa casa e ao nosso canal Olinto Cicloturismo. Natal é aniversário do Olinto e como já tá virando tradição aqui no canal, ele conta pra gente alguma história relacionada à volta ao mundo. O tema da história de hoje é Apostei Tudo num Sonho. Em 1996, quando eu terminei a volta ao mundo de bicicleta, teve muita repercussão, porque naquela época pouca gente no Brasil compreendia o que é viajar de bicicleta. Era coisa de louco ou pagador de promessa. Eu não sei muito bem em qual desses dois eu me colocava, né? O fato é que, tinha coletiva de imprensa quando eu cheguei. E hoje vou contar a história da participação que eu tive num programa desses de fim de tarde, chamado Silvia Popovic. Meu grande sonho é montar meu negócio e ainda não realizei porque falta dinheiro. É fazer um cruzeiro. Eu ainda não realizei por falta de grana. Ir pra Amazônia e morar lá até enquanto eu estiver vivo. Bom, eu sei que é um programa velho, né? O pessoal, que tem mais idade lembra dela, lembra de tudo esse negócio. É um programa temático, que tem até hoje algum programa temático no final de tarde. Nesse dia, tinha pelo menos 4 histórias de pessoas que deixaram tudo para tentar a carreira artística como músico. Depois que acabou isso aí, começou a minha história. O Antônio, que desistiu da profissão de advogado, de gravata, de tudo, e foi rodar o mundo de bicicleta. Tem sempre um psiquiatra de plantão, um psicólogo, sei lá o que, um analista ali, que ele tá lá só para fazer alguns comentários profundos, dar a voz da razão, alguma coisa. Mas eu logo percebi que esse cara não estava bem entendendo sobre o que eu estava falando. Eu já tô cansada só de olhar essa trilha aí. Só de imaginar. De moto, né? Não, moto, né? Sei lá, uma coisinha mais motorizada, ainda de... Sabe que eu era motoqueiro antes? Eu fui pra Patagônia, fui pro Chile, mas nada se compara a você viajar de bicicleta. Por quê? Olha, tem uma energia especial. Você acredita que eu parei debaixo da Torre Eiffel? 5 parisienses vieram conversar comigo. Por quê? Porque eu tava com a bicicleta. Eu não precisava mais ir atrás das pessoas, as pessoas vinham. Eu acredito que todo cicloturista já teve alguma experiência dessa. Você vai contando as suas histórias, as suas experiências, os seus valores, e tem sempre um ou alguns que não estão entendendo nada que você está falando, está achando tudo aquilo muito esquisito e não bate assim, justamente porque tem valores diferentes. Se for o caso, você pode até deixar seu comentário ali embaixo contando a sua experiência. E aproveita já para dar o seu like e se inscrever no nosso canal. Mas aí a conversa foi continuando. Eu passei a conhecer não só os lugares, não só a Torre Eiffel, mas o parisiense. E as pessoas são o universo em si. Foi por isso que eu saí do Brasil, na verdade, eu deixei a advocacia, como você falou, era para fazer uma viagem de 1 ano pelos parques nacionais da Europa. Esse era o seu sonho? Esse era meu sonho. Você largou a gravata, o escritório, o emprego, o salário do fim do mês, os projetos todos, você falou, eu quero viajar 1 ano. A namorada... E dentro do sonho, eu continuei sonhando. Então, da Europa, eu tive mais informações sobre outros países do mundo. Então, da Europa, eu fui para a África, depois para a Ásia, da Ásia, fui para a América, depois que eu voltei para o Brasil. Tudo de bicicleta? 46.620 quilômetros, que dá para dar uma volta na Terra, ainda sobra 6 mil e poucos quilômetros lá, que dá para você atravessar o Brasil do norte a sul. Mais de ou menos. Bicicleta? Toda vez que você fala num grande sonho, muitas vezes as pessoas falam, eu não faço porque eu não tenho dinheiro. Bom, aí eu comecei a conversar e falar de como que eu fiz a volta ao mundo, quanto que eu gastei e coisa parecida. Aí que o psicólogo de plantão lá ficou totalmente fora. Aí deu para perceber que ele não estava entendendo quase nada mesmo. É que na verdade não era só ver tudo aquilo que você viu, aquelas coisas antigas da Europa e tudo mais. Eu tinha um sonho de liberdade. E a bicicleta foi o veículo dessa liberdade, porque com a bicicleta eu consegui transcender uma equação tempo e dinheiro, sabe? Que quando você é mais novo, você tem tempo para fazer o que quer, mas não tem dinheiro. Depois você tem dinheiro e depois não tem mais tempo. Então eu gastava tão pouco com essa viagem de bicicleta que o tempo era relevante para mim. Exatamente. Quanto menos você gastava, mais tempo você podia estar lá fazendo o seu sonho de conhecer mais parques, mais lugares, mais... Em 10 meses de Europa, eu gastei $1.500, $150 por tudo. Que isso? Mas passou fome? Não, porque eu acampava e eu cozinhava eu mesmo. Assim, eu tinha um fogareirinho. Então, daí que eu tinha a minha sobrevivência. Você estava na frente, você comia de fogareira em vez de comer aquela comida? Senão não teria... Seria que nossas opções são diferentes. Já não seria mais $1.500, né? Tudo tem um preço. E o que eu queria nessa época não era comer comida francesa, mas viver a liberdade. Quer dizer, eu tenho uma experiência que pouca gente tem, porque você se relaciona muito quando você está de bicicleta. Bom, fica bem claro que ele não estava entendendo, a nossa escala de valores. Mas eu comecei a perceber que a Silvia Popovic, ela estava compreendendo.
E assim, eu percebi mais. Eu acho que ela é uma leitora mesmo, ela gosta de ler. Como a gente vende livro, né, Rafa? A gente percebe isso. Uma pessoa que realmente gosta de ler, as pessoas leem, tá? Mas quem gosta de ler, pega um livro e não sai procurando no livro fotografia. Ele abre o livro, onde for, ele vê aquelas letras todas e começa a ler. Porque para ele, ler é ver uma fotografia. Como eu vou escrevendo, é uma fotografia daquele livro, é a mesma coisa. E exatamente o que ela fez, ela pegou, abriu e começou a ler. Ela fez uns comentários e eu já aproveitei para contar uma história muito bonita da Volta ao Mundo, que ela estava lendo um pedacinho. Então eu estou procurando um lugar para acampar. E antes disso eu passo numa cidade para comprar comida, porque a estratégia do cicloturista é não carregar nada, compra no lugar, porque senão você tem que puxar isso nas tuas costas, entendeu? Aliás, na bicicleta. Eu passei numa cidade que estava, era um mapa americano, que estava como cidade, chega lá não tinha nada, tinha um posto do correio que era assim, era como chama, estava fechado e tinha lá uns enlatados, estava fechado. Tinha uma fazenda ali, era da família Rice, né? Família Arroz, mas eles não plantam arroz lá, né? Aí eu fui lá, bati na porta dela, falei, olha, eu estava bem zonzo, porque era frio, porque começou a subir a estrada, por isso que eu errei o cálculo, inclusive. Subir a estrada, já ficou desesperada. Não, mas levemente, assim, a distância era muito longa esse dia. Eu bati na porta da casa dela, ela falou assim, não, aí eu expliquei, será que a senhora não pode me vender um tomate, qualquer coisa, porque eu tinha um arroz comigo, né? Tomate, alguma coisa, ela falou, não, entra aqui, vamos comer, tal, acabamos de terminar o jantar e tal, ela serviu um montão de comida lá, um montão de coisa. E eu comi, né, claro, quentinho ainda, né? Aí eu agradeci muito a ela, falei, pô, a senhora me salvou hoje, né? Ela era, você sabe que os americanos são evangélicos, assim, né? Quase não tem católico. Então conhece bem a Bíblia. Ela falou assim, na Bíblia diz que a gente tem que tratar bem os forasteiros, porque eles podem ser anjos. Ixi. Então, isso foi forte até hoje, eu fico comovido com isso. E assim, é o tipo da coisa que você aprende vivendo. Você não paga um pacote para fazer isso. Você tem que viver uma situação complicada. Turístico, lógico que não. É importante lembrar que muitas vezes as pessoas não me trataram bem. Muitas vezes as pessoas se recusaram que eu montasse a barraca, não deixaram. Mas para cada vez que isso aconteceu, tem um monte de história, mais de 20 de pessoas que me trataram muito bem. Mas nem todo mundo me chamou de anjo. Mas mesmo assim, o psiquiatra lá, ele continuou sem entender. Por mim, ele deveria fazer um comentário mais substancioso. Tipo assim, ele podia dividir os tipos de sonho. Você pode sonhar com ter alguma coisa. Eu quero ter um carro do último tipo XY. Tá? Bom, isso não é um sonho natural de verdade. Você veio por alguma propaganda. Alguém produziu um produto e está te colocando esse sonho. Tem um outro sonho que é um sonho de ser alguma coisa ou de fazer alguma coisa. E isso está muito mais dentro da tua mão. Por isso que a gente acredita tanto em sonho, porque a gente acredita que ele é, na verdade, a tua missão no mundo. E gostar, querer aquilo, é justamente o universo conversando com você. É totalmente natural realizar os sonhos para a gente. Agora tem um outro tipo de sonho, que é sonhar com o reconhecimento de uma coisa. Bom, ser famoso, ser um cantor famoso, uma coisa é você cantar, outra coisa é ser um cantor famoso. Uma coisa é você comprar uma bicicleta de último tipo, outra coisa é você fazer uma grande viagem de bicicleta, outra coisa é você ser muito reconhecido pela essa viagem que você fez. Cada um é um sonho, cada um está em um lugar. Um é comprar, o outro é realizar e o outro é esperar que as pessoas reconheçam. Mas não, ele não fez nenhum comentário desse tipo, não. Ele foi pro Harris, assim. Ele simplesmente pegou o cicloturismo e colocou numa vala comum, esporte de aventura. Aí ele começa a falar que aí a pessoa resgata o medo da morte e o risco, o gosto pela adrenalina e coisa e tal. E eu falei, nossa, como eu sou ruim de explicar as coisas, não consegui fazer esse cara entender, né? E foi piorando, né? Bom, aí o que aconteceu? Felizmente, esse programa ele foi editado, ele não era ao vivo de verdade, né? O pessoal que estava editando entendeu o que eu estava falando. Aí o que eles fizeram? Você pode ver, eles fazem um corte abrupto na fala dele e cortam toda essa groselha que ele fala. E aí colocam a minha resposta. Assim, ficou um pulo, assim, dá para perceber ele pulando. Viver uma situação complicada lógico que não. E aprender. Silvia, traz uma coisa interessante da experiência dele, que nós dois estávamos perguntando por que não de moto.
porque a bicicleta é o teu corpo direto com o obstáculo que está pela frente, sem nenhum intermediário, né, industrial. O cicloturismo, ele não te dá aquela emoção, só aquela emoção da morte ali. Eu tive em país de guerra e tudo mais, aquela adrenalina, mas ele te dá aprendizados, que é uma coisa de você seguir o caminho, tipo o caminho de Santiago, assim. Entendeu? Esse aprendizado que é muito importante. Não é só aquele aprendizado em que você desafia a morte. Se eventualmente alguém ainda não entendeu, né? O cicloturismo pode ser um esporte de aventura. Você pode tomar riscos. Que nem quando eu fui em lugar de guerra, esse tipo de coisa. Ou mesmo riscos assim, de não atravessar, de morrer de sede, ou coisa parecida, conforme a travessia que você faz. Só que essa história da senhora Reis, da família Reis, ela não tem risco nenhum. Ela é puro aprendizado, é pura vivência. E continua, para mim, eventualmente, acho que é a parte mais importante do cicloturismo. As pessoas estão vivendo de uma forma muito cômoda, muito fechada. Eles estão vendo o mundo pela televisãozinha, pela tela do computador, que nem a gente está agora. Aí o que acontece? Viver a vida real, as experiências reais, parece um risco de vida. E não. É só porque na vida real, eventualmente você sofre, eventualmente você sente calor, você sente frio, você toma riscos, as coisas não são tão fáceis, você não está sentadinho. Então, optar pela vulnerabilidade da bicicleta não é arriscar a morte, é simplesmente querer viver a vida de uma forma plena. Se você gostou dessa história da Volta ao Mundo, bom, tem uma playlist que vai aparecer aqui com todas as outras histórias da Volta ao Mundo. E eu espero que você goste. E com esse vídeo, então, a gente quer desejar um ótimo final de ano para vocês. E se vocês estão gostando do nosso conteúdo, já sabem, né? Deixe o seu like, compartilhem com os amigos, contem para eles essa boa nova do cicloturismo e da vida nômade, e assim a gente vai crescendo junto. Tchau. Enfim, todo mundo que está aqui. Para você que tem casa, obrigada pela audiência. E amanhã, então, Diz que me ama, mas não quer casar.